Glória a Deus. Igreja, 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas até aqui. Igreja, Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja de Corinto que estava desanimada, uma igreja que estava em meio à guerra, estava triste, não aguentava lutar mais contra o pecado, tantas infiltrações, tantas guerras, assim como muitos de nós hoje nessa noite aqui. A igreja de Corinto estava cansada, e Paulo estava escrevendo uma carta para reanimá-los, alertando dos pecados, mas para reanimá-los por tantas lutas, muitas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, são situações, são acontecimentos que vão fazendo com que as pessoas vão tendo vontade de desistir, não querem continuar a viver uma vida com Cristo, não querem continuar a esperar a mudança, a transformação. São momentos em nossas vidas que parece que as orações não são respondidas, que parece que Deus esqueceu de nós, que parece que Deus responde ao irmão do lado, mas a sua oração Ele não responde. E por conta de muitas situações como essas que eu estou relatando aqui, e que a igreja de Corinto estava vivendo, muitos vão ficando deprimidos, vão ficando desesperançados, vão ficando tristes, perdem a motivação de continuarem lutando por seus casamentos muitas vezes, perdem a motivação de continuarem lutando contra vícios, perdem a motivação de continuarem acreditando na conversão de um filho, muitas vezes perde a motivação de vir ao culto, porque fala, cara, eu estou tanto tempo na igreja, mas eu estou passando por uma fase que parece que Deus esqueceu de mim. É como se as pessoas tivessem entrado, é como se você tivesse entrado em uma caverna e dali não quisesse sair mais. Falando, não aguento mais viver tanta luta, tanta dificuldade. Quando parecia que tudo estava indo bem, as coisas parecem que começam a voltar a afundar novamente. A pessoa fala, cara, eu quero entrar numa caverna, quero me trancar no lugar e não sair mais dali, não quero mais encarar a realidade. Amanhã, segunda-feira, a pessoa olha e fala, cara, começa aquela, nem sei se tem mais aquela música do Fantástico, nem sei se tem mais Fantástico, mas antigamente tinha aquela musiquinha do Fantástico que já batia uma depressão, e muitas vezes as pessoas estão assim nessa noite, querem entrar numa caverna e não querem mais olhar para ninguém amanhã, não querem encarar de frente as dificuldades, ou problemas financeiros, ou problemas familiares, ou problemas profissionais. Quanta gente hoje evitando encarar a realidade e os desafios de suas vidas de frente, e aí correm para uma caverna para se trancar, correm para uma caverna para se esconder, para não encarar de frente a realidade. E eu sei o quanto é isso difícil, o quanto isso é difícil. Eu já falei, já relatei para vocês aqui diversas vezes que eu cheguei à igreja há 17 anos atrás, com síndrome do pânico, ansiedade, essas paradas todas. E tudo que eu queria era me esconder, eu não queria bater de frente. Você sabe, se você enfrenta esse tipo de problema, ou enfrentou, ou conhece alguém que tem esse tipo de problema, tudo que a gente quer é ficar trancado. Eu já não trabalhava mais, me afastei pelo INSS e ficava em casa o dia todo trancado dentro de um quarto. Eu não queria encarar a realidade. Eu não queria encarar de frente os meus medos, as minhas ansiedades. E eu ficava trancado naquele quarto como se estivesse trancado numa caverna. Mas chega um momento também que eu não aguentava mais viver naquela caverna em que eu me meti. Chegou um momento também que eu falei, cara, eu não aguento mais, tem que ter uma solução para isso. E eu já, como eu falei, tinha feito tratamentos médicos e etc. E nada acontecia até que eu conheci Jesus e a minha vida mudou. E eu consegui sair daquela caverna que eu tinha me metido.
Mas eu não queria olhar para ninguém, eu não queria falar com ninguém, eu não queria encarar de frente os meus problemas, os meus medos. E muitos podem estar assim nessa noite, enfiados numa caverna, por diferentes motivos, por diferentes problemas, por diferentes dificuldades. Muitos estão querendo se enfiar numa caverna para não encarar de frente a sua realidade. Eu vi uma frase que diz assim, o autor é desconhecido: não doem as costas, doem as cargas. Não doem os olhos, dói a injustiça. Não dói a cabeça, dói os pensamentos. Não dói o estômago, dói a alma que não digere. Não dói o fígado, dói a raiva contida. E muitos podem estar nessa situação hoje. Pode ser que você esteja enfrentando uma injustiça. Talvez você esteja enfrentando outro tipo de dificuldade. É um problema familiar, um problema no casamento. E aí é para tentar resolver, se tranca, se fecha. Quantos que a gente tenta, poxa, vamos lá na igreja, vamos conhecer Jesus, vamos pegar um culto. Pessoa cheia de bronca para resolver e encontrar a solução do problema que é Jesus, mas a pessoa prefere ficar trancada no seu quarto, prefere ficar trancada na sua casa, prefere ficar trancada numa caverna. Mas o pior é que muitos entraram nessas cavernas em suas vidas e não querem mais sair de lá para não encararem situações que as fizeram sofrer um dia, que lhe tiraram a paz um dia. Então a principal defesa dessas pessoas que estão passando por isso é se enfiar numa caverna. Os ursos no inverno, o que eles fazem? Entram numa caverna e lá hibernam por meses. É onde chegam as doenças. A pessoa que se enfia numa caverna, a pessoa que não quer encarar seus problemas de frente, a pessoa que não quer resolver aquilo que precisa resolver, a pessoa que não quer admitir aquilo que precisa admitir. Ao se enfiar na caverna, é nesse momento que a pessoa começa a viver a depressão, o pânico, a ansiedade. E era assim que eu vivia. A gente acha que ficando quietinho ali no canto, tudo vai passar, tudo vai se resolver. Por mais que não esteja confortável, por mais que esteja doendo, ainda assim parece um lugar seguro. Era assim. Quando eu não ia no médico, começava a passar mal, que não corria para um hospital, achando que ia morrer, a minha solução era me encolher na minha cama e eu ficava ali até passar aquela sensação ruim, achando que aquele era o lugar mais seguro que eu tinha, porque eu achava que se eu saísse de casa eu ia passar mal, eu ia morrer e etc. Então, para não morrer lá fora, eu achava que o meu lugar seguro era na minha caverna, deitado, encolhido na minha cama ali. Parece um lugar seguro, mas não é. A gente se enfia num buraco, numa caverna, e quando vê já está ali há meses, quando vê já está ali há anos, e acha que aquilo tudo é normal, e acha que aquilo tudo é a verdade, aquilo tudo é maravilhoso, mas não é. E nessa noite, o Senhor vai falar conosco através de alguns exemplos de homens de Deus na Bíblia, que passaram pelo mesmo problema, e por diferentes motivos, entraram numa caverna. Abram suas Bíblias em 1 Samuel capítulo 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Nós vamos ver 3 exemplos e o primeiro vai ser agora. 1 Samuel 22. Quem achar diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Prepara, porque nessa noite o Senhor vai te arrancar de dentro dessa tua caverna. Você que está acompanhando pelo YouTube aí, pela internet, muitas vezes está acompanhando aí porque está enfiado numa caverna. E o Senhor quer você aqui conosco também. 1 Samuel capítulo 22, versículo 1, com reverência à palavra do nosso Deus, diz assim: Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia ali com ele uns 400 homens. Daquele lugar Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Deixe que o meu pai e minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi levou-os ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fique neste lugar seguro, vá e entre na terra de Judá.
Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Até aqui. Igreja, ele está numa região aqui, Davi, chamada En-Gedi, no deserto de Judá, próximo ao Mar Morto. Davi tinha uma promessa sobre a sua vida, ser o rei de Israel. Ele já tinha sido ungido o rei de Israel. Samuel, o profeta Samuel, já tinha ido lá, derramado óleo sobre a vida dele, sobre a cabeça dele, e falou: você vai ser o rei de Israel, você vai reinar a partir de Judá e vai ser o rei de Israel. Mas ainda não tinha chegado o tempo, ele era um garoto. E Davi está aqui fugindo, está no começo da sua caminhada e fugindo de Saul, porque Saul queria matar ele. Saul estava com inveja dele. Então Davi tinha uma promessa sobre a sua vida. Ele seria o futuro rei de Israel. Ele era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, a palavra diz. Mas, igreja, entre a promessa e o cumprimento da promessa, há um caminho. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, muitas vezes, há uma caverna. E era nesse lugar que Davi se encontrava nesse exato momento. Entre a promessa entre a promessa feita e o cumprimento da promessa. No meio disso, tinha uma caverna. E Davi está ali, fugindo, para que não fosse morto por Saul e seus soldados. E ali se escondendo em En-Gedi, vocês precisam ver, no meio do deserto, um lugar lindo, no meio das montanhas desérticas, mas um lugar verde, com água, é lindo lá. E Davi foge para lá, para se esconder dos seus medos, das suas ansiedades, da perseguição, da injustiça. Ele estava sendo injustiçado, porque Saul estava com inveja dele. A fama de Davi começou a se espalhar, e Saul começou a ter inveja. E aí é quando, depois de tanto fugir por várias cidades, Davi resolve se esconder numa caverna. O interessante é que ele se esconde numa caverna e ali começa a juntar um bocado de homens também. Cerca de 400 homens, a palavra de Deus diz. E eram homens com diversos problemas, a palavra diz, amargurados, endividados. E ali começa a juntar um bocado de homem fugindo para a caverna. Centenas de homens fugindo dos seus problemas. Centenas de homens fugindo das suas perseguições. Todos escondidos numa caverna. E Davi, como muitos de nós, igreja, estava passando por um momento de medo, de ansiedade, de preocupação. Talvez no coração dele até se achando esquecido por Deus. Falou: cara, o cara disse que eu ia ser rei de Israel e agora eu estou sendo perseguido, eu estou sendo ameaçado. Tanto que no verso 3, ele vai a uma cidade lá próxima, em Moabe, e deixa seus pais e volta para a caverna. Então Deus envia um profeta até essa caverna, o profeta Gade, que olha para ele e fala: não fique nesse lugar seguro. Lembra que eu falei que eu sentia que lá no meu quarto, a minha caverna era um lugar seguro para mim? O profeta vem, olha para Davi e fala: sai desse lugar, não fique nesse lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. E por que o profeta fala assim com ele? Porque Judá era o lugar da promessa de Davi. Segundo Samuel 5, versículo 4 diz: Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então ele estava escondido com seus problemas, com seus medos, com as suas ansiedades, com as suas dificuldades. E o profeta chega e fala: saia desse lugar seguro e vá em direção à promessa. Saia da caverna e vá em direção a Judá, ao lugar que Deus te falou que ali vai se cumprir a promessa. Era isso que o medo, as circunstâncias da vida, que são colocadas pelo inimigo, mas também pelas nossas escolhas erradas, muitas vezes até pela nossa falta de fé, nos impedem de viver. A gente entra numa caverna por culpa nossa, na maioria das vezes, e isso nos impede de viver os planos que Deus tem para as nossas vidas. E aí a gente quer culpar o pastor, a gente quer culpar a esposa, o marido, o irmão, a situação econômica, o tarifaço, sei lá o quê. Quando a decisão é sua. O profeta precisou ir até a caverna de Adulão, onde Davi estava, escondido, fugido, para dizer: saia da caverna e vá viver o que Deus tem para você. Deus está falando para você mesmo isso nessa noite, é para você.
saia dessa caverna e vá viver o que Deus tem para você. Amém? Mas nós temos um outro relato bíblico também, de um outro homem de Deus que correu para a caverna. Abre tua Bíblia rapidinho, 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Vamos lendo aqui para a gente ganhar tempo, amém? Versículo 1 diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se, coma. Elias olhou, viu perto da sua cabeça um pão assado sobre as pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se, coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte até aqui. Mas um grande homem de Deus fugiu para a caverna. O profeta Elias tinha acabado de viver uma experiência poderosa com Deus. Ele simplesmente venceu 400 profetas de Baal. E depois disso, ameaçado pela rainha Jezabel, ele fugiu com medo. E onde ele foi se esconder? Numa caverna. Elias tinha acabado de ver fogo caindo do céu. Deus fazendo chover depois de 3 anos e meio. Ele viu milagres, ele foi usado de forma poderosa por Deus. Mas logo depois, ele estava morrendo de medo das ameaças de uma rainha contra a vida dele. E ele fugiu, foi se esconder na caverna. Mesmo sendo um profeta experiente, Davi era um jovem. Elias era um homem experiente, um profeta experiente, um homem maduro na vida e espiritualmente. Ainda assim, Elias temeu pela sua vida. Bateu a bad em Elias. Ele fugiu com medo. E para onde Elias fugiu? Para a caverna. Ainda assim, Deus também vai ao encontro do profeta. E através de um anjo, ajuda a recobrar as forças e diz a Elias: O que você está fazendo aqui, Elias? É o que Deus está falando para você nessa noite. O que você está fazendo dentro dessa caverna? Como eu falei, Elias era um homem de Deus experiente. Mesmo assim teve um dia mau. Mesmo assim teve seus momentos de dificuldades, de falta de fé. A fé fraquejou, o medo bateu, tentou fugir. Ainda assim, Deus foi atrás de Elias. No verso 11, Deus diz a Elias: Saia dessa caverna, vá viver o que eu tenho para você, vá ficar na presença do Senhor. Deus não estava na caverna, igreja. Deus não estava na caverna onde o profeta achava que estaria seguro. Poderia até estar seguro dos homens, mas diferente mais distante dos projetos de Deus, distante das vontades de Deus. Muitas vezes a gente, como eu falei, se esconde na caverna, se tranca no nosso quarto, se tranca na nossa casa, se tranca no nosso mundo, nos nossos problemas, achando que estamos seguros. Pode até estar seguro do mundo, mas distante da vontade de Deus. Pode até estar seguro do mundo, mas distante dos planos e dos projetos de Deus. Essa não é a vontade do Senhor, que você fique isolado, trancado numa caverna. Amém? E o terceiro exemplo que eu vou dar aqui para vocês, de um outro homem de Deus, está lá em João capítulo 11.
João capítulo 11. Versículo 17 diz assim: quando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Maria disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo que devia vir ao mundo. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, estou no versículo 38, tá? Pulei aqui. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Esse é o nosso terceiro exemplo. Aqui a gente vê uma pessoa muito querida por Jesus, Lázaro, que tinha morrido há 4 dias. E a caverna onde ele havia sido sepultado já estava cheirando mal, sua irmã disse. Mas ainda assim, Jesus foi lá e deu uma ordem e o morto ressuscitou. Jesus deu uma ordem para aquele homem que já estava morto. Quantos de nós hoje já não estão mortos espiritualmente? Quantos já não estão, já desistiram da vida com Jesus ou da sua própria vida? Chegaram aqui pensando hoje como que a última chance da sua história. Mas Jesus deu uma ordem para aquele homem que já estava morto: saia da caverna, venha viver o que eu tenho para você, tirem a pedra. Igreja, o que essas 3 situações nos ensinam e nos mostram é que Davi estava no começo da sua jornada, e Deus precisou ir lá, mandar ele sair da caverna. Satanás tentou travar aquela história daquele homem de Deus no seu início, assim como ele tentou com Jesus, quando Herodes mandou matar todas as crianças, todos os meninos que tivessem nascido até 2 anos. Moisés, quando ele é colocado no cesto, é tentando também fugir da ordem de Faraó de matar todos os meninos nascidos de mulheres hebreias. Satanás sempre tenta abortar. Por isso que hoje o aborto vem como a coisa mais linda, porque é uma arma de Satanás. Ele tenta matar no começo. Ele tentou matar Davi no começo da jornada. Como muitos de nós, Satanás tenta de toda maneira impedir de você ter experiências com Deus nesse começo. Satanás vai usar amigos, falar: cara, para com esse negócio. A gente teve semana passada o batismo. Algumas pessoas se batizaram, estão aqui conosco hoje. E nesse começo é uma luta, esse começo de caminhada, os amigos, os relacionamentos, as festas, as drogas, vão tentar deixar você dentro da caverna. Vão tentar te impedir de sair daquilo que Deus tem para a sua vida. Era o que Satanás estava tentando fazer com Davi. Tenha medo, você está sendo perseguido, se tranque. Porque a maneira do projeto de Deus não se estabelecer. Fica trancado aí na caverna. Então, em todo início é assim. Satanás vai impedir você de viver os planos de Deus, os projetos de Deus. Nos seus negócios, da mesma maneira, ele vai colocar medo, ele vai colocar dificuldade, tentando fazer com que você fique trancado dentro da caverna.
Eu vi uma história de um arqueiro experiente que estava treinando e era um arqueiro muito premiado. E ele estava treinando um aluno. E aí ele sempre tinha uma distância de uma árvore que ele ficava atirando e treinando com seu arco e flecha. E aí dessa vez, nesse treino, ele pegou o aluno dele e falou: me dá uma venda, coloca uma flor numa distância maior do que a gente está acostumado a treinar. E aí o aluno foi, vendou os olhos, colocou a flor numa distância maior do que eles estavam acostumados. E o arqueiro, o mestre, atirou e passou longe da flor, óbvio. E o aluno olhou para ele e falou: mas como é que o senhor... Eu estava esperando que o senhor acertasse, o senhor errou, e errou feio. E ele falou: só quero te ensinar, na verdade, meu filho, que os objetivos, os alvos que a gente tem para a nossa vida, você precisa se concentrar nos alvos e objetivos de Deus para a sua vida. Porque quando a gente não está enxergando o alvo, quando a gente não consegue ver o alvo, a gente não vai acertar o alvo. A gente precisa estar enxergando o alvo. Saia da caverna. Dentro da caverna você não vai enxergar o alvo. Dentro desse lugar que você se trancou, você não vai ver os propósitos de Deus se cumprindo. É preciso sair da caverna. Filipenses 3,13 diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A gente precisa seguir em direção ao alvo. E Satanás sempre vai tentar abortar os começos, sempre vai tentar impedir o teu início, colocando amizades erradas, vícios, tentando te afastar de toda maneira de Deus, te enfiando dentro de uma caverna. Já Elias era um profeta maduro, era um homem de Deus, com estrada já, um grande homem que tinha vivido uma experiência poderosa, como eu falei, vencido os 400 profetas de Baal, fez chover novamente através de oração a Deus, um grande homem de Deus que já tinha anos de caminhada, mas que mesmo tendo vivido tudo isso, acabou se refugiando numa caverna. Achava que não era mais capaz de servir a Deus. Ele achava que não era mais capaz de ser usado por Deus. E muita gente que já tem tempo de igreja acha isso, porque errou, não tem mais como ser usado por Deus, teve medo, faltou fé. Quantos de nós hoje, homens e mulheres, com certo tempo de caminhada com Deus, que não estão entregues em suas cavernas, frustradas com a sua vida, com a sua caminhada com Deus, ou porque você errou, porque você pecou, porque você pisou na bola, ou porque está cansada, a fé foi abalada, e estão enfiados dentro de uma caverna como Elias. Para você que esfriou, já tem tempo de caminhada com Jesus, o que Ele fala para você nessa noite é: saia dessa caverna e venha para a presença do Senhor. Foi a mesma coisa que Deus falou para Elias. Ah, pastor, mas eu errei. Meu irmão, se arrepende, se ajusta, levanta e vamos seguir em frente. Saia dessa caverna. E por último, Lázaro. Esse já cheirava mal. Esse estava morto há 4 dias. Esse já não tinha mais jeito. Esse já era. Suas irmãs só choravam. Era um caso perdido. Até que Jesus chega, muda toda a situação. E onde havia morte, passou a existir vida. E quantos de nós aqui não era um caso sem solução? Não era um caso sem saída? Eu era um desses casos. As pessoas olhavam para mim e falavam: mas esse bêbado, esse alcoólatra não tem mais jeito. Esse Deus, nem Deus quer. Muitos olham para você hoje em dia e falam: cara, isso não tem jeito. Olha a tua vida. Talvez você esteja enfiado no vício. Talvez você esteja apanhando hoje algum vício. As pessoas não têm mais paciência com você. Assim como o Lázaro, esse aí já está morto. Quantos de nós hoje as pessoas não olham para a gente e falam: esse aí já está morto, esse aí já era. Eu fui um desses, como eu falei para vocês, onde nem mesmo eu imaginava que a minha vida poderia mudar. Mas assim como Lázaro, um dia Jesus olhou para mim e disse: saia dessa caverna. Eu estou aqui contando a nova história que eu tenho com Cristo para vocês. E você também pode sair dessa caverna. Quando as pessoas olham para você e falam: cara, isso aí não tem mais jeito. Tem sim. Para Jesus tem jeito. Lázaro estava morto há 4 dias.
Há 4 dias, já cheirava mal, as pessoas não acreditavam. Jesus falou: saia dessa caverna. Hoje é noite de você sair dessa caverna. Chega de dar desculpas, fala, mas é difícil, saia dessa caverna. Depende do teu primeiro passo. Jesus está te esperando, Ele está dando uma ordem. E o interessante, igreja, é que caverna no hebraico, meará, significa tornar cego. Um dos significados de caverna no hebraico, meará, é tornar cego. E aí você acha que é um lugar seguro, como Davi achava que era, como Elias achava que era. Mas é um lugar que está te deixando cego, que está te afastando de Deus, que está te afastando dos propósitos de Deus. Quando estamos enfiados nas cavernas das nossas vidas, estamos cegos espiritualmente por conta do medo, da falta de fé, pois estamos tentando fugir daquilo que Deus nos tem chamado a vivermos. E aí a pessoa fica cega e vira uma crítica de igreja, fica uma pessoa que só vai acompanhar culto online, não quer congregar mais, fica enfiada na caverna, distante de Deus. Poxa, eu estou doente, pastor, hoje vou acompanhar pela internet. Amém, eu já falei, vontade é tirar a transmissão ao vivo. Mas é bênção, tem vidas sendo alcançadas. Só não pode acostumar a viver dentro de uma caverna. O Senhor nos chamou, nos convocou, morreu naquela cruz para vivermos em comunhão. E por que você tenta fugir da presença de Deus? Enfiado numa caverna. A caverna para as pessoas que estão nessa situação parece um lugar seguro, como lá na história de Davi. E essa palavra que ele fala, o profeta fala para Davi, sai desse lugar seguro, no hebraico, Metzdah, tem um significado de uma presa na rede. Olha só. Então quando você acha que está seguro, você está como uma presa na rede. Você está preso, está enrolado numa rede de Satanás. Guardado, enfiado dentro de uma caverna, preso, iludindo, achando que está seguro quando está totalmente distante de Deus, preso numa rede. Como uma rede de aranha, que vem as moscas, vem os mosquitos, vem os insetos e ficam presos na aranha. Muitos estão achando que estão seguros em suas cavernas, quando na verdade estão presos nessas redes do inimigo. Ou seja, esse lugar seguro na verdade era seguro aos olhos do homem, mas na verdade era um lugar que nos distancia dos destinos proféticos que Deus tem para cada um de nós, para aquilo que fomos chamados por Deus a fazer. Por isso, quem está na caverna está como uma presa fácil numa rede, como numa rede de peixe, como numa teia de aranha. Esse lugar seguro é o lugar onde você se protege para ninguém tocar nas suas feridas do passado. Muitas vezes você está lá para que ninguém possa mexer nas suas feridas do passado. Você está procurando sarar sem o remédio, não tem como. Está procurando tapar as feridas do passado sem o remédio que é Jesus. É impossível. Onde você esconde lá suas frustrações, seus traumas do passado, experiências ruins com pessoas feridas, ferem outras. Por isso você acha melhor ficar lá dentro da caverna e não ter que passar tudo novamente. Não confia mais em ninguém. Não acredita mais nas pessoas da igreja, pois um dia te fizeram mal de alguma maneira. E aí fica enfiado na caverna. Mas não é verdade, igreja. Essa segurança é falsa. A cura está em sair da caverna. Lázaro foi ressuscitado. A resistência não é a ausência de dor, mas é a presença de propósito em meio à dor. Dificuldade, luta, a gente vai ter. Ah não, mas o caminho do Senhor não vou ter guerra, não vou ter dor. Vai ter, mas você precisa continuar. E como é que eu faço, pastor, para sair dessa caverna? Primeiro passo, atenda o convite de Deus. Atenda ao convite do Senhor. Veja que nas 3 situações, o Senhor foi ao encontro desses 3 homens. E hoje Ele está vindo ao teu encontro. Não foi você quem veio, Ele é quem veio ao teu encontro para te tirar dessa caverna. Nos 3 exemplos, Davi, Elias e Lázaro, o Senhor foi ao encontro deles e deu a ordem: saia dessa caverna. Parecia algo estranho, mas é preciso obedecer. João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. E eu e o Pai somos um.
Amém? Aqueles que são as ovelhas do Senhor reconhecem a voz do Pai. Reconhecem a voz do Senhor. E sabe o que Ele está dizendo para você nessa noite? Saia dessa caverna. Lucas 11:28 diz: mas Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Quer ser feliz, cara? Ou quer ser dos felizes, o mais feliz? Obedece a palavra de Deus. Jesus está nos ensinando aqui. Culto após culto, cela após cela, o Senhor tem te alertado, te avisado, te chamado, mas você continua insistindo em permanecer na caverna. É preciso coragem para enfrentar essa realidade de frente. Saia da caverna. É preciso coragem, e coragem é seguir, mesmo com medo. As pessoas acham que não, quando passar o medo eu vou. Não, medo nunca passa. Você tem que administrar isso. Você precisa seguir, mesmo com medo. Tem uma frase de C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia que ele diz assim: a coragem não é a ausência de medo, mas é a determinação de seguir em frente, apesar do medo. Segue em frente. Continua adiante. O Senhor está te falando, saia dessa caverna. E por último, o louvor já pode se colocando aqui. O segundo ponto é: creia em Jesus. Creia em Jesus. João 11:25 diz: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Não adianta você sair da caverna e querer levar a vida do seu jeito. Não adianta sair da caverna e continuar levando a mesma vida que você levava antes de entrar na caverna. Você já quebrou a cara uma vez e sabe que se continuar assim, vai quebrar a cara novamente. Entrega a sua vida a Jesus. Deixa Ele guiar os teus passos, deixa Ele guiar os teus caminhos. Ele tem uma nova história para você. Saia dessa caverna. Eram 3 homens que estavam em suas cavernas, vivendo seus momentos difíceis, sem muita esperança e perspectiva de vida, como muitos de nós nessa noite, mas que quando tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor, foi lá resgatar cada um deles de dentro das suas cavernas. Assim como Ele está fazendo com você hoje, suas histórias mudaram. Não saia daqui da mesma maneira. Deixe que Jesus transforme a sua história. Creia em Jesus, creia na sua palavra, tenha coragem, saia dessa caverna. Quando eles tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor, que foi lá lhe resgatar eles, cada um deles dentro das suas cavernas, eles obedeceram a voz de comando. Saia dessa caverna, venha ter um encontro com o Senhor. Eram 3 homens depressivos. Eram 3 homens acabados. Na verdade, eram 2 homens depressivos, com medo e angustiados. E um morto. Mas quando Jesus vai até eles, quando Jesus dá uma ordem, sua palavra poderosa, saiam dessa caverna, de homens depressivos, de homens tristes, de homens mortos. Através da obediência à palavra de Jesus Cristo, saiu um rei, saiu um profeta e saiu um amigo de Jesus. Quem é você nessa noite? Olha quem está na caverna. Tem profeta, tem rei e tem amigo de Jesus. Sai dessa caverna. Confia na palavra de Deus. O Senhor deu a coroa e a autoridade ao rei. O Senhor deu ousadia, vigor e intrepidez ao profeta. E ainda deu vida ao seu amigo querido. Jesus coloca tudo isso à disposição hoje, nesse exato momento, a você. Com medo, desesperançado, morto, sem chance mais, desacreditado. E dessa caverna pode sair um rei, pode sair um profeta e pode sair um amigo de Jesus. Perceba que Deus foi ao encontro de todos os 3, independente dos seus problemas, independente do que eles tivessem feito de errado. Jesus não desiste de ninguém. Por isso Ele te trouxe aqui nessa noite. Não importa por qual motivo você está dentro de uma caverna agora. O que Jesus fala é: vem para fora, sai dessa caverna. Eu tenho uma nova vida, eu tenho uma nova história para você. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça.
Saia dessa caverna. Eu sei o quanto é difícil entender isso, porque um dia eu tive que sair da caverna. Eu sei o quanto dói, o quanto dá medo, o quanto a gente fica ansioso, o quanto a gente fica preocupado, o quanto a gente se preocupa com as pessoas ao redor, falando, cara, será que eu saio mesmo? Eu estou no lugar seguro. Lembra o que é o lugar seguro? Que a gente acha que é a caverna? O lugar seguro é estar preso nas redes do inimigo. O Senhor quer te levar ao verdadeiro lugar seguro, que é nos braços dEle. Ele quer te dar novas vestes, Ele quer te dar uma nova vida, Ele quer te dar uma nova história. Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua família. Um dia eu estava enfiado dentro de uma caverna e achava que nada poderia mudar aquela situação. Até que eu tive um encontro com Jesus, até que Ele foi lá na porta da minha caverna e falou, Elcio, sai dessa caverna. Vem ter um encontro comigo. E a minha vida foi transformada. E a minha história foi mudada. E eu estou aqui para contar a vocês. Vale a pena. Enfrentem seus medos. Enfrentem suas frustrações. Enfrentem suas ansiedades. Enfrentem seus traumas. Eu sei que muito daquilo que você carrega hoje é porque te fizeram mal. Mas sai dessa caverna. Aqui fora há salvação. Aqui fora há um rei, há um Deus todo-poderoso que está pronto e disposto a sarar tuas feridas, a curar as tuas feridas, a te dar umas novas vestes e te chamar de filho amado, filha amada. Se coloca de pé no teu lugar. Sai da tua caverna. Sai da tua caverna. Laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Usa a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem, e Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de ouça a voz, e ouça a voz, Deus dá escape e livramento. Aquele que acalma, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Quero te fazer um convite antes de sentarmos à mesa com o Pai e cearmos. Quero te fazer um convite para entregar a tua vida a Jesus. Se você nunca fez uma oração entregando a tua vida a Jesus, entregando tua história a Ele, falando, Senhor, eu confio, sair dessa caverna e entregar minha história a Ti. Ou você que estava desviado, quer voltar para os caminhos do Senhor, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo, aí no teu lugar. Coloca a tua mão no teu peito, no teu coração. Você que quer fazer essa oração entregando tua vida a Jesus,
Repete assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu entrego minha vida a Ti. eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço que estava que distante. estava distante. Eu reconheço que estava vivendo em pecado. Que estava vivendo em Que pecado. estava dentro de uma caverna. Que estava dentro de uma caverna. Mas nessa noite eu entrego a minha vida a Ti, eu Jesus. entrego a minha vida a Ti, eu Jesus. saio dessa caverna. Eu saio dessa caverna. Eu confio na Tua palavra. Eu confio na Tua palavra. Eu quero viver os Teus planos, os Teus projetos para minha vida e para minha família. Nessa noite, Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, que morreu naquela cruz por mim, que ressuscitou ao terceiro dia e está voltando. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas vidas, declarando que elas estão debaixo da oração, da intercessão dessa casa, que eles fazem parte dessa família. E como pastor dessa igreja, eu os abençoo para que eles sejam muito bem-vindos nessa casa, nessa família. Que nós vamos os ajudar para caminhar, para enfrentar suas lutas, dificuldades. Eu os abençoo para esse novo tempo em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu só quero te fazer um pedido. Você que fez essa oração pela primeira vez nessa noite, ou você que nos visita, ou que vem outras vezes e ainda não deixou o teu nome com o pessoal do Boas-Vindas, deixa o teu contato com as meninas, vão estar lá na saída da igreja. A gente quer orar pela tua vida, te indicar uma célula, te trazer para perto e te ajudar nessa caminhada, amém? Não vai embora sem deixar os teus contatos. Você que está pelo YouTube, deixa uma mensagem aí no YouTube, deixa uma mensagem no Instagram, para que a gente possa entrar em contato com você, amém? Todos pegaram a ceia? Se alguém não pegou a ceia, levanta a mão para os diáconos levarem até vocês. Fica com a mão levantada. Diáconos, levem aí, por favor. E os demais diáconos já podem se colocar aqui na frente. Pai, eu oro agora por esse pedaço de pão, oro por esse suco, consagrando a Ti, representando o Teu corpo, representando, Deus, Teu sangue derramado naquela cruz por nossas vidas. Consagramos a Ti, fazendo memorial até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Amém. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, das sério faz mães de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem, e Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem, e Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá chuvas de bênção. Ouça a voz. Abre o teu copinho aí, já pega o teu pão. Já abre teu cálice também com suco de uva. Glória a Deus. Levanta o teu pão. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos todos o pão.
Levanta o teu cálice. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Bebamos todo o suco de uva. Glória a Deus. E se você puder, dá a tua melhor salva de palmas a Jesus. Aleluia! E pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Segura na mão do irmão que está do teu lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a mão do teu irmão bem alto. Repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta a tua mão direita bem alto. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Como servo e sacerdote do Deus vivo, te abençoo para uma semana maravilhosa, com experiências poderosas no Senhor Jesus. Sai dessa caverna e vem viver uma nova história com Cristo. Dá um abraço no irmão que está do teu lado. Deus te abençoe. Mas não desanimado, perplexo, mas não desesperado. Estamos de pé, abatidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos e não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação
trovões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar